E eu quero hoje compartilhar com vocês um salmo que, segundo um dos maiores pregadores de todos os tempos, Spurgeon, ele chama de a pérola dos salmos. Ele diz que esse salmo é a pérola de todos os salmos, de 150 salmos, essa é a grande pérola. E eu não estou falando do Salmo 23, mas eu quero hoje te convidar para a gente entrar e refletir em cima do Salmo 84. Então pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia aí, abre teu celular, abre tua Bíblia física, e eu quero te convidar. E esse Salmo é um salmo interessante, porque você vai encontrar em várias oportunidades, ou pelo menos em 3 versículos, ele falando da felicidade. Ele fala assim, no versículo 4, como são felizes aqueles que habitam na tua casa. Como são felizes aqueles que habitam na tua casa. Quantos estão felizes de estar aqui hoje, amém? Dá uma salva de palmas, faz um barulho, fala, Senhor, obrigado, porque eu estou na tua casa. Como somos felizes de estarmos na casa do Senhor. É muito bom, né? É muito bom estar na casa do Senhor. E aí ele fala assim, como são felizes, no versículo 5, aqueles que em ti encontram força. Aqueles que são fortalecidos no Senhor. Então vira para a pessoa que está ao teu lado, pega na mão dela, fala assim, que o Senhor te fortaleça nesses dias, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, é nele que nós encontramos a força que nós necessitamos. E depois o salmista vai falar no versículo 12, o Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que confia no Deus, que está acima de todas as coisas, que está acima das circunstâncias, que está acima de todas as tribulações, problemas, dos vales que nós atravessamos na vida. Nós temos um Deus que está acima de tudo isso. Então, esse salmo é um convite para que nós possamos entender e desfrutar da verdadeira felicidade que tem na caminhada com Deus. Porque a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na Terra é uma trajetória composta, como nós vamos ver, de adversidades, de lutas, de vitórias, de alegrias, né? Eu me lembrava de um pastor que ministrou até no Meconf, nossa, e ele falava que nós, por exemplo, pastores, muitas vezes estamos de manhã celebrando um culto fúnebre e à tarde nós estamos visitando um bebê que acabou de nascer. Então a gente lida com um momento, às vezes, de lágrima, de momento de tristeza no momento. Logo em seguida lidamos com um momento de alegria. E não são só nós, pastores, cada um de nós. Às vezes nós estamos em um determinado momento ali vivendo um momento de alegria, de felicidade. Logo em seguida, às vezes recebemos uma notícia, passamos por um momento adverso e ali vem aquele peso, às vezes o sofrimento. E esse salmo vai falar um pouquinho sobre isso, e ele tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando esse mês, que na realidade é o tema do ano, e nós separamos esse mês para ministrar sobre o fluir. Deus quer fluir nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eu quero te convidar para a gente passear um pouquinho por esse salmo. Salmo 84, a partir do versículo 1. Esse salmo vai descrever uma trajetória. Esse era um salmo cantado durante tempos de peregrinação, aonde eles iam para Jerusalém de tempos em tempos para visitar, para estar no templo do Senhor. E o salmista começa ali, logo no primeiro versículo, ele fala: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. O salmista começa abrindo o coração, falando: Senhor, como é bom o lugar da tua habitação. E aí no versículo 2 ele fala assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, né,
o meu coração, o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Olha, amados, a descrição do salmista, ele vai colocando todo o desejo, todo o arder do coração dele por estar na presença do Senhor, por estar na casa do Senhor. É isso que a gente tem falado reiteradamente nesse tempo, amados. Você precisa vir para a igreja não para recarregar a tua bateria, mas você tem que vir para a igreja com a tua bateria já totalmente carregada, para quando você chegar aqui, você adorar a Deus com toda a tua intensidade, com toda a tua força e com todo o teu coração. Porque tem gente que fala assim, eu vou lá no culto de domingo recarregar a bateria. Aí ele vem dar uma carga rápida, né, de 2 horas aqui, e aí vai chegando, segunda-feira já está 80% da carga, e aí terça-feira está 60% da carga, e aí na quarta 50%, na quinta 40%, na sexta pula para 10%, aí no sábado ele já está agonizando, e aí ele vem para o domingo e recarrega, dá uma carga rápida de novo. Sabe, amados? Não é esse o plano original de Deus. O plano original de Deus é que diariamente você recarrega as tuas baterias na presença dEle, no teu tempo devocional, no teu tempo de oração, no teu tempo onde você se ajoelha na presença dEle, onde você medita na palavra, e Ele vai enchendo o teu coração, e quando você, na segunda-feira, a tua carga está 100%, porque você está cheio da presença de Deus, na terça-feira a tua carga está 100%, porque você está cheio da presença de Deus, na quarta-feira a tua carga está 100%, na quinta 100%, na sexta 100%, no sábado 100%, e no domingo tua bateria está quase explodindo quando você vem ao culto. Posso ouvir um amém e falar assim, amém, Senhor? É isso, você vem para a igreja porque você está cheio da presença do Senhor. E aí, era esse o clima do salmista. Ele falou, como é agradável o lugar da tua habitação, a minha alma anela e desfalece pelos teus átrios, o meu corpo canta de alegria. Gente, ele não está escrevendo o salmo estando no templo, ele estava a caminho do templo, e ele diz o quê? O meu coração e o meu corpo cantam de alegria. Ele vai para o culto cantando de alegria. Ele para ali no farol, o pessoal fala, essa família é louca, está todo mundo cantando ali dentro, né? Cantando de alegria. Infelizmente, às vezes a gente vê uns cristãos que vêm para o culto, já vêm discutindo no meio do caminho, né? Já vêm brigando um com o outro, né? Mas o Senhor, o salmista está falando sobre esse movimento, né? E aí ele vai continuar, como é agradável. A minha alma anela, o meu coração anela por esse local de adoração, por esse local de intimidade, por esse local da presença do Senhor, né? O pastor Fábio Coelho, para quem estava aqui, falou muito sobre esse local da presença de Deus. Senhor, nós queremos estar na tua presença, a minha alma anseia por isso, isso tem que ser desejo do nosso coração. Não vim no culto, gente, porque a gente quer uma bênção. Não vim ao culto simplesmente porque eu quero que orem por um problema que eu estou passando. Não é isso. Eu quero estar na casa do Senhor junto com os meus irmãos, porque a minha alma anela pela tua presença. A minha alma tem sede de ti. Eu não posso ficar sem alimentar-me da água viva que procede do trono de Deus. E aí no versículo 3, nós acabamos de cantar inclusive esse versículo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, num lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Uau, que coisa linda! Até o pardal, e eu quero destacar alguns pontos aqui. O pardal, amados, para quem conhece um pouquinho de passarinho, é um dos passarinhos, é o passarinho mais popular que tem. É um passarinho que tem aos montes.
é um passarinho meio que insignificante. Ninguém faz colecionamento de pardal, né? Pardal é um animal, é um pássaro comum, é um pássaro insignificante. E esse texto está falando um pouquinho sobre isso, sobre esse local. Nós, apesar de sermos, o pardal, apesar de ser um animal, um pássaro insignificante, ele achou um lar. E cada um de nós, mesmo não sendo merecedores, Deus reservou uma casa e uma família para a gente habitar. Deus nos chamou para a mesa dele, como nós participamos agora de manhã, mesmo sem nós sermos merecedores. Mas tem um outro elemento nesse salmo, que diz, o pardal achou um lar e a andorinha. A andorinha é interessante porque ela é caracterizada por um pássaro que não voa sozinho. Vira para quem está do teu lado e fala assim, você também não voa sozinho, viu? Deus colocou a gente em bando, né? Por isso que Deus nos chamou para a gente viver em bando, em corpo. Esse negócio de gente que fala assim, não, eu tenho meu relacionamento com Deus, mas eu não quero saber de igreja, não quero saber do corpo de Cristo, eu me viro sozinho. Isso não existe. Porque nós não fomos chamados para andar sozinhos, nós fomos chamados para andar na muvuca, assim, do corpo de Deus, amém? No meio do corpo de Deus, é isso. Você conhece aquele ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? Né? Por quê? Porque a andorinha, ela não anda sozinha, ela anda em corpo. Pega na mão de quem está do teu lado direito, quem anda do teu lado esquerdo, fala, a gente anda junto, né? A gente está junto, a gente caminha junto. É isso. E ele diz que essa andorinha também encontrou o quê? Encontrou um ninho para si. Um ninho para si e para os seus filhotes. Quantos tem filhote aqui? Eita, glória a Deus pelos filhotes dessa casa, né? Gente, a minha netinha Zoe que fala de filhote, ela chama as crianças muitas vezes de filhote ali, né? Gente, esse salmo está falando da importância de a gente viver na casa do Senhor, de habitar no corpo de Cristo. Ele vai falar, olha, a andorinha achou um lar, o pardal achou um lar, a andorinha achou um ninho para abrigar, para um local de refúgio. A casa de Deus é um local de refúgio, o corpo de Cristo é um local de refúgio, e um local para os seus filhotes. Deixa os versículos, por favor. Para abrigar os seus filhotes. Sabe, amados, não tem lugar melhor para os nossos filhos do que eles estarem na casa do Senhor. Não tem lugar melhor para as nossas crianças, para os nossos filhos, do que estar na casa do Senhor, junto aos altares. E aí, quando ele está falando de altares, ele está fazendo uma associação com o que havia no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. E no tabernáculo haviam dois altares. Havia um altar que era o altar de bronze, onde o cordeiro era sacrificado. E isso nos remete para o sacrifício de Jesus Cristo. Não há lugar para nós estarmos que não seja na presença de Jesus, a gente se alimentando e se apropriando da graça, da remissão dos pecados que houve em Cristo Jesus. E há um segundo altar no tabernáculo. O segundo altar é o altar de ouro, é onde havia o incenso, é a representação da intimidade com Deus, da nossa oração, da nossa comunhão com Deus. Então o salmista está falando assim, a andorinha já achou um ninho para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Deus quer que você construa e edifique a tua vida à beira do altar do Senhor, do altar da oração, do altar da intimidade, do altar da comunhão com Deus, do altar onde nós nos apropriamos da remissão dos nossos pecados e da vida abundante que Deus tem para cada um de nós. É isso. Um lugar de proteção para a família. Esse texto vai falar da casa de Deus,
do lugar da habitação como um lugar de proteção da família. Amados, no tempo que nós estamos vivendo, a família tem sido bombardeada. Se você não edificar a tua casa junto aos altares, a nossa casa não vai resistir. As nossas famílias não vão resistir, porque nós vivemos num mundo que tem assolado as famílias, assolado as crianças. Mas o texto continua. E ele continua nesse trajeto. E ele diz, como são felizes, versículo 4, aqueles que habitam na tua casa. É interessante, irmão. Eu li uma coisa que eu achei interessante, que falava assim, há pássaros que voam sobre a casa de Deus. Há pássaros, há pessoas que sobrevoam a casa de Deus. Ele dá uma passadinha aqui. Você pergunta a pessoa, fala assim, eu tive lá na igreja um dia, eu fui, tá? Tem pássaros que sobrevoam, tem pássaros que pousam, há pássaros que só sobrevoam. Eu vi, eu tô acompanhando de longe. Há pássaros que dão uma pousada, de vez em quando eu estou no corpo de Cristo, de vez em quando eu estou numa célula, de vez em quando eu estou na igreja, mas há pássaros que habitam, há pássaros que voam, sobrevoam, há pássaros que pousam, mas há pássaros que habitam. E aí cabe a cada um de nós descobrir, ou escolher que tipo de pássaro nós queremos ser. Como são felizes aqueles que habitam na tua casa. Teve uns irmãos que já chegaram para mim algumas vezes e falaram, pastor, não dá para construir, fazer mais um puxadinho aí, não. Eu queria habitar aqui. Mas não é habitar, esse habitar não é habitar fisicamente, é habitar no teu coração. Você não precisa morar dentro da igreja, mas o corpo de Cristo precisa estar, o teu coração precisa estar dentro do corpo de Cristo. A tua família precisa ser edificada no corpo de Cristo. Eu volto a falar, gente, nós vamos viver tempos cada vez mais difíceis. E quem não estiver no corpo de Cristo não vai resistir. E aí ele diz, como são felizes aqueles que em ti encontram forças. E daqui para frente, o salmo vai entrar num caminho apontando para um vale. Ele está começando uma jornada e ele fala da alegria que é estar na casa, da alegria da presença do Senhor, mas ele também vai falar das lutas pelas quais nós passamos, das adversidades pelas quais nós passamos ao longo da nossa vida. Eu acho que todo mundo aqui já descobriu que a tua vida não é um plano, né? Não é um caminho plano, é um caminho às vezes cheio de altos e baixos, cheio de montanhas, de momentos de alegria, de vitórias, mas momentos de luta e de desafios. Em vales profundos, né? A Bíblia vai usar essa metáfora dos vales como períodos difíceis. Vales representam aquelas profundezas, quando a gente está no fundo de um caminho. O Salmo 23 vai falar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. O vale é representado metaforicamente na poesia de Salmo como esse local da adversidade. E todos nós, gente, ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por algum vale na nossa vida. Não tem como, é inevitável que nós passemos por esse local. E o salmista vai nos apresentar não só o vale, mas como é que nós passamos por esse vale. E a primeira coisa que ele nos convida a fazer, como são felizes aqueles que habitam na tua casa e te louvam, e como são felizes os que encontram no Senhor a sua força. No momento de vale, no momento que nós entramos no meio da dificuldade, sabe de onde nós extraímos a força? A força não vem de nós mesmos, né? Hoje em dia há muitos livros de autoajuda, falando, você tem que encontrar a tua força interior. Nós não temos força interior, nós temos uma força que procede do nosso Deus, do nosso Pai. É Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a condição de andar, de dar o próximo passo, de andar a segunda milha. Como são felizes aqueles que em ti
encontram a força. E os que são peregrinos de coração. Na Almeida Revista e Atualizada diz assim: em cujo coração encontram os caminhos aplanados. Olha que interessante. Eles estão no meio de um vale. Eu estou no meio de um vale, mas no meu coração, Deus está aplanando o meu caminho. Eu estou num vale, mas no meu coração os caminhos estão planos. Essa é a obra do Senhor em nós e através de nós. E aí ele continua. Mas 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Mesmo entrando no vale, eu sei em quem eu creio, eu sei quem tem me sustentado, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso, creio. Porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que eu confiei até aquele dia. A certeza do fortalecimento do Senhor é a certeza de que eu estou caminhando no meio de um vale, mas que no meu coração eu já vejo aquele vale aplanado. Mas aí a gente vai para o vale 6, para o versículo 6. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais. Versículo 6 do Salmo 84 diz assim: ao passarem pelo vale de Baca. A palavra Baca significa sequidão ou lágrimas. Ao passarem pelo vale da sequidão, ao passarem pelo vale das lágrimas, sabe aquele momento da nossa vida que parece que as coisas começam a secar dentro de nós? Parece que a vida vai perdendo o brilho às vezes. As circunstâncias vêm e começam a tomar conta da nossa vida, da nossa alma. E aquilo que era alegria, de repente, se transforma em pranto, em tristeza. O salmista está falando que ao passarem, e o primeiro ensinamento que eu queria deixar é o seguinte: todos nós passamos em algum momento pelo vale da lágrima, pelo vale da dor, pelo vale do sofrimento. Mas o vale de Baca não é um lugar para você ficar, é um lugar para você passar. Vira para quem está do teu lado e fala assim: o vale da lágrima não é um local para ficar, é um local para você passar. Passa por ele. É isso que diz o texto, ao passarem. Ele não diz ao ficarem no vale de Baca, mas ao passarem pelo vale de Baca. Se alguém está passando um momento de luta, de lágrima, de dor, de sofrimento, vai passar em nome de Jesus. É um tempo, mas vai passar. Você está caminhando. O que você não pode é parar. Você não pode parar, você não pode estacionar nesse local. Olha o que diz o texto: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Parece meio contraditório, porque o vale de Baca, a palavra Baca é um local de sequidão, é um local seco. E ele está falando, quando você passar por um vale de sequidão, por um vale de lágrimas, você vai fazer dele um lugar de fontes. Deus vai transformar aquela sequidão numa fonte que vai trazer refrigério para você, para as pessoas que estão ao teu redor, para você caminhar em nome de Jesus. É isso que o texto diz. Glória a Deus. Acho que merece um glória a Deus mais forte. Falar assim: Senhor, obrigado. Ao passarem pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. E as chuvas de outono também enche as cisternas, enche de cisternas. As chuvas de outono, amados, eram caracterizadas no meio do povo judaico. As chuvas de outono são as chuvas que trazem alegria. Sabe por quê? Porque a sociedade naquela época era uma sociedade predominantemente agrícola, e eles viviam em função da agricultura. Então,
quando os meses que antecediam o outono ali, eram os meses da semeadura, era quando eles semeavam. E eles, depois que você semeia, você precisa do quê para a semente germinar? De chuva, de água. Você precisa de água para a semente germinar. Sabe, amados, tem muita gente aqui que já tem lançado muitas sementes. E você está esperando ver essas sementes brotarem. Você está esperando, você fala assim, Senhor Pai, eu estou esperando, mas você está lançando as sementes. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aquele que semeia com lágrima, com júbilo ceifarão. E ele fala, as chuvas de outono. Sabe o que significava as chuvas de outono? Era um momento de alegria, era um momento que eles celebravam, porque eles sabiam que vai ter plantação, vai ter colheita da semeadura, porque as chuvas de outono chegaram, e as chuvas de outono representavam um momento de alegria para aquele povo. Então ele diz, ao passar pelo vale de lágrimas, ele faz daquele local um local de fontes, e as chuvas de outono também enche de cisterna, e aquele local que era um local seco, aquele que era um local de lágrimas, se torna um local de alegria, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da luta, porque o Senhor te fortalece ali, no meio do vale das lágrimas. Ao passar pelo vale de Baca, Ele faz dele um lugar de fontes. A gente pode, amados, passar por um vale de lágrimas, somente reclamando, somente lamentando da vida, somente reclamando da nossa infelicidade, ou a gente pode pegar aquela situação e transformar ela num vale de alegria. Oh Senhor, se ao passar pelo vale de Baca, fazem dele esse lugar de fontes. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Quando a gente fala de um ano do fluir, quando a gente fala de a gente abrir os poços entulhados e nos achegarmos à fonte que é Jesus Cristo, e é Ele que nos renova, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá a alegria que nós precisamos, mesmo nos momentos de adversidade. É a presença dEle. Por isso que ele começa o salmo falando da alegria que ele tinha de estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é aquela que mesmo no meio do vale da adversidade, Ele faz com que hajam fontes. A gente pode, amados, passar pelas adversidades, como eu disse, sabe, sem aproveitar nada. A gente pode passar pelo vale de Baca e deixar o vale da tristeza e da lágrima nos consumir, entrar na nossa alma. Ou a gente pode, com a força do Senhor, transformar aquele vale numa fonte. Numa fonte, e que enche a cisterna, enche os poços. O vale de lágrimas se torna um local de alegria. A gente vai ver vários personagens bíblicos que passaram por vales, né? A gente vê a história de Abraão passando ali quando ele tem que oferecer um sacrifício, mas Deus transforma aquele momento de pesar, aquele momento de lágrima, talvez no coração de Abraão, num momento de alegria. O Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que dá a provisão no momento certo, quando você menos espera, Deus abre as portas e traz o livramento, traz a cura, traz a provisão. Quando a gente vê Davi sendo restaurado, mesmo depois do pecado que ele se mergulhou, ele reconhece o seu pecado, ele abre o coração dele para o perdão, e o Senhor abraça ele, e faz dele um homem segundo o coração de Deus. Não importa o teu passado, não importa aquilo que você já passou, Deus te renova em nome de Jesus, mesmo no vale de lágrimas. Mesmo no vale de lágrimas, Ele faz do vale de lágrimas um local de alegria, um local de fonte. Eu li uma frase que diz assim: a fé escava a bênção nos sofrimentos. A fé é aquela que escava a bênção no meio dos sofrimentos. O vale de lágrimas se transforma num vale de alegria. E aí ele continua.
nos dando a orientação de como atravessar esse vale de Baca. E ele diz no versículo 7, prosseguem o caminho de como? De força em força. Repete comigo, prosseguem o caminho de força em força. A Zoe dormiu em casa hoje, ela foi me acordar na cama de manhã e ela falou assim, vô, levanta. Aí eu falei, como assim, filha? Levanta. Aí eu falei, como que o vovô vai levantar, né? É simples. Ela falou assim, põe um pé aqui, põe outro pé aqui e levanta, e vai assim, um pé de cada vez. Um pé de cada vez. Vira para quem está ao teu lado e fala, um pé de cada vez. Caminho de força em força. Você sabia que Deus não te dá uma quantidade de força para a tua vida inteira? Não sei quantos já pararam para pensar nisso. Deus não te dá uma porção de força para a tua vida inteira. Deus vai recarregando a tua força, dia após dia, dia após dia, para que a cada dia você possa depender de Deus. É que nem o maná. O maná nada mais é do que um alimento para o corpo, mas a força que você precisa na tua alma vem da tua constância, dia após dia. Quando você acordar amanhã, você fala, obrigado, Senhor, pela porção nova de força que o Senhor me dá hoje. Prosseguem, olha o texto diz, prosseguem o caminho. Eles não param no caminho, ele não para no Vale de Baca, ele prossegue no Vale de Baca, mas como? De força em força. Um dia de cada vez, um dia dependendo da graça e do favor do Senhor, e no outro dia dependendo da graça e do favor do Senhor, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Um dia nós não vamos precisar mais do renovo da força diária com o Senhor, porque nós estaremos em toda a eternidade na presença do Pai, desfrutando da glória. Mas enquanto nós não chegarmos nesse local, o Senhor tem te dado uma porção de força em força, diária. Vira para quem está do teu lado e fala, recebe a força diária que Deus tem para a tua vida. Recebe a porção diária de Deus para a tua vida. A porção diária. É só assim que a gente sai do Vale de Baca. Nos alimentando dessa força que o Senhor nos dá dia após dia. Está falando de um progresso, de um processo na vida da gente. A vida cristã, gente, é um processo. Sabe por que tem muita gente que não desfruta do final? Porque para no meio do processo. A gente tem falado muito sobre isso, mas é muito importante. Ela, em vez de prosseguir, ela para. Gálatas capítulo 6 fala, não vos canseis de fazer o bem, porque vocês colherão os frutos se vocês não desanimarem no meio do caminho. Até que cada um se apresente a Sião. Prossegue, um dia de cada vez. E aí, ele vai para o caminho final, e eu queria chamar o pessoal do louvor. Primeiro, ele fala da alegria e do desejo do coração dele pela casa do Pai, de estar na casa do Pai. Depois ele fala que a nossa vida passa por adversidades, mas é no meio do Vale de Baca que nós somos cheios com as chuvas de outono, com a alegria que provém do Senhor. E aí, ele vai terminar o salmo exaltando a Deus. E ele fala assim, ouve minha oração, Senhor. Deus dos exércitos, escuta o Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Escudo é aquele que guarda. Nós temos um Deus que é o nosso escudo. E ele diz assim, trata com bondade o teu ungido. Versículo 10. Vamos aí, gente? Versículo 10.
melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Não sei se você lembra da configuração do tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio, que era o pátio exterior, onde ficava a maioria das pessoas. Depois tinha um lugar santo, e depois tinha o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde simbolizava a presença do Senhor. Ele está falando assim, olha, é melhor um dia, nem que seja lá do átrio, do lado de fora. Se a gente fosse talvez fazer uma comparação grotesca, né? Mas é como se você falasse assim, puxa vida, eu vou no culto hoje, mas o culto está cheio, não vai dar para eu assistir o culto lá. Eu vou nem que seja para sentar ali na calçada, mas eu quero estar na presença. Mais vale um dia lá na calçada do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus. Prefiro ficar na porta, lá na calçada. Não deu lugar para entrar, só tem na calçada, eu vou sentar aqui. Eu vou pegar as migalhas daquilo que sobrar, que nem aquela mulher que chega aos pés de Jesus. Eu falo, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da sua mesa. Senhor, mais vale as migalhas da mesa do Senhor do que o banquete que o mundo oferece. Mais vale ficar na porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Esse é o coração do salmista. E esse é o coração de quem sabe que Deus tem uma jornada e um caminho para cada um de nós. O desejo dele, da presença, de habitar na presença do Senhor. Versículo 11, diz: o Senhor é o meu sol e o meu escudo. O sol é aquele que guia, o sol é aquele que traz direção, o sol é aquele que aquece a nossa vida. Pessoas que vivem em países de pouca exposição de sol tendem a ser mais depressivas, têm maior índice de suicídio. Sabe por quê? Porque o sol traz vida, o sol aquece, o sol traz luz, traz direção. O Senhor Deus é meu sol, é o meu escudo, e o Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Existe uma contrapartida para a bênção do Senhor. A gente vive em dias que as pessoas falam muito assim, não, olha, Deus é amor, mas Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Olha o que o texto vai terminar dizendo: o Senhor concede favor e honra, e Ele não recusa nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Inteireza de coração. Integridade fala de santidade, santidade interior, santidade exterior. Senhor, quando nós procuramos viver uma vida íntegra, Ele não recusa nada. E Ele termina o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Como é feliz aquele que em Ti confia. Quero te convidar para você ficar em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns instantes. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja vivendo um dia bom, um tempo bom, uma estação boa da tua vida. Talvez você esteja aqui e você está vivendo um tempo difícil, um tempo de lágrimas, um tempo de dor e um tempo de sequidão. Eu gostei muito desse cântico que diz: eu vou continuar te louvando, Senhor, nos dias bons e nos dias maus, porque quando eu louvo, mesmo no meio do vale de Baca, o fluir de Deus vem em nossa vida e transforma a sequidão numa fonte a jorrar, em nome de Jesus. Eu queria que nós cantássemos esse refrão, cantássemos esse cântico.
também. E eu queria que você fizesse dele a tua oração nesta noite, em nome de Jesus. Levanta a tua voz ao Senhor. Levanta a tua voz ao Senhor. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos. Não é só nos dias bons, no dia bom, mas também nos dias maus. no dia mau. Tu tens meu coração. Uou! No dia bom, no dia mau. Se você está num tempo mau, numa estação difícil, Tu tens as minhas. fala isso pro Senhor. Tu tens meu coração, Senhor. No dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Vamos lá, levante suas mãos, declare isso. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Uou! Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Declara isso ao Senhor. Mesmo no meio do vale de lágrimas, mesmo no meio do momento de sofrimento, mesmo no meio do momento de dor, tu tens as minhas mãos, tu tens o meu coração, Senhor. No dia mau, o pardal encontrou um casal. Mas nós te encontramos, Senhor. A andorinha achou ninho E é em para ti, si. Senhor, que nós nos guardamos. Senhor, Os teus altares, a tua presença, o teu perdão, a tua cura. O pardal encontrou o casal. A andorinha achou ninho para Mas nós si. encontramos o altar de cura, o altar de perdão, o altar de vida, o altar de intimidade com o Senhor. Tu tens, Senhor, tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau. Aleluia! Eu queria fazer um convite para você que está hoje aqui. Eu quero que você que entende que você está vivendo uma estação difícil da sua vida. Você tem vivido talvez uma estação de sequidão, uma estação de dor, uma estação de lágrimas. Eu quero te convidar para você vir à frente hoje no ato profético. Você que está na galeria pode ir para frente, o pastor Roberto está lá. Você que está aqui embaixo pode vir à frente. Eu quero que você venha no ato profético. Você fala: Senhor, eu vou passar por esse vale. Eu vou passar por esse vale. O Senhor tem meu coração, Senhor. Mesmo no meio dessa estação difícil, mesmo no meio dessa estação difícil, Senhor, o Senhor tem o meu coração. Eu já posso ouvir o barulho das chuvas de outono. O barulho das chuvas de outono. O barulho das chuvas de outono que trazem alegria no meio de um vale de lágrimas.
Eu já ouço o barulho das chuvas de outono, Senhor. Eu já posso ver as fontes brotando, Senhor, com os olhos da fé. Eu já posso ver os caminhos aplanados, mesmo estando no vale. Eu já posso ver com os olhos da fé, em nome de Jesus. O pardal encontrou casa, a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Vamos lá, declare isso. Você que está aqui, levante suas mãos, cante o pardal. O pardal encontrou casa, a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. O pardal encontrou casa, ninho para si. Eu, Senhor, encontramos tudo em teu altar, em tua presença. E os teus altares, eu encontrei os teus altares. Sim, Jesus, tua presença, tua presença, tua presença. Ainda que eu passe em meio ao vale, ainda que eu passe em meio ao vale, encontrei tudo em sua presença, em sua presença, em sua presença. Sim, Senhor, o Senhor encontra agora a tua oração. Deixa o Senhor encontrar a sua oração. Ore expressando agora, mais uma vez, os vales de Baca, os vales de sequidão que você tem passado. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, diga ao Senhor. O Senhor vai liberar a porção de força para você continuar o caminho hoje. Mais força. Ele libera força. Ele libera força. Ele te conduz novamente ao caminho de integridade, de retidão, porque a palavra de Deus te promete, a palavra do Senhor promete que Ele não nega bem algum. E o Senhor está liberando cura física nesta hora. Oh, o bem, Ele não vai negar bem algum. Tem cura física, tem cura das dores, cura das decepções. No vale, o Senhor te encontra agora. Faz a tua oração, faz a tua oração. Diga: Senhor, foi difícil, tem sido difícil. Por vezes eu me vejo em lágrimas, e por vezes eu vejo meu coração seco, árido. Sementes foram plantadas, sementes de amor, de entrega, mas eu não vi o fruto. Deixa o Senhor encontrar a tua oração agora.
Ele sabe do vale, mas Ele nos ensina a andar no vale. Recebe força agora, através da adoração. Eleve o nome do Senhor, eleve o nome do Senhor, eleve o nome do Senhor, eleve o nome do Senhor. Levante o nome do Senhor, levante o nome do Senhor. A adoração, a adoração, a adoração prossegue o seu caminho de força em força. Ora na maere malabassora na machora na ma. Oh, eu quero convidar você a levantar suas mãos. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Ouça o que eu estou dizendo. Levanta a sua mão. Levanta mais alto. Mais alto. É na medida do que você quer. Força, 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 força para o teu povo, Senhor. É no vale de Baca. Encontramos o altar, encontramos a presença, encontramos a presença. Não recue, não recue, não recue. Canção de renovo, canção de Nós somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Declare isso. Fazemos habitação junto aos teus altares, junto aos teus altares. Traz de volta aqueles que estavam longe da tua casa. Traz de volta, traz de volta. Vamos lá, levante suas mãos, vamos cantar juntos o pardal. O pardal encontrou casal. A andorinha achou ninho para si. Os teus altares, Jesus. O pardal. O altar de cura, o altar de intimidade, o altar de perdão, o altar de reconciliação. O Senhor te fortalece, de força em força, de força
em força. Um dia de cada vez, Ele vai te dando força para você atravessar o vale de lágrimas, para atravessar o vale escuro, talvez alguns o vale da sombra da morte, mas depois desse vale, o Senhor prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Eu queria cantar mais uma vez. Tu tens meu coração, nos dias bons, nos dias maus. Tu tens as minhas mãos, Senhor. Tu tens a minha vida, o meu serviço, nos dias bons e nos dias maus. Vamos mais uma vez. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu queria terminar declarando isso. No dia bom, no dia mau, Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau, Ofereça ao Senhor teu coração e as tuas mãos. No dia mau, Senhor, tu tens meu coração. Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau, Tu tens meu coração. No dia bom, no dia mau, Mesmo no meio do vale das lágrimas, Senhor, Tu tens as minhas mãos. No dia bom, no dia mau, assim que luto minhas guerras, amém. que luto minhas guerras, assim que luto minhas Declara isso. guerras, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, e é assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Aleluia, Senhor. É assim que nós atravessamos o vale do Baca, confiando em Ti, depositando a nossa força, Te louvando e Te adorando, e sendo fortalecido a cada dia, a cada passo, sabendo que mesmo num vale seco, o Senhor tem chuvas de outono para transformá-las, em nome de Jesus. Que o amor desse nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você, a tua casa e a tua família. Vão na paz do Senhor e Deus abençoe. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou